Uma boa tarde abençoado para todos aqueles que ouvirem essa palavra. Lá em Atos 17, a partir do 22, o Senhor diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Só até aqui. Amém por essa palavra. Irmãos, a sabedoria de Paulo para trazer a palavra para Deus, a palavra de Deus, é impressionante. Talvez você saiba o que é Areópago. É como se fosse um teatro aberto, né, com aqueles espaços, como se fosse o Coliseu, só que aberto, né, com aqueles espaços, um lugar mais baixo. E ali eles se reuniam para um lugar oval, né, e eles se reuniam ali para fazer debates, para fazer peça teatral, para trazer a palavra, que é o caso aqui de Paulo. E os atenienses sábios, né? Era um povo sábio, um povo muito culto, um povo curioso, um povo que pesquisava muito. Então, Paulo vem trazer para eles a palavra do Senhor. E olha a sagacidade de Paulo, olha a sabedoria de Paulo. Quando ele passa por um lugar onde eles têm suas imagens de escultura, vários tipos, Adonis, outros, o deus do sexo, Adonis, deus da beleza. Então ele vê um espaço ali onde tem o Deus do desconhecido. E ele fala: é aqui que eu vou pegar esses caras. Olha que sagacidade, que sabedoria, né? Então ele fala para eles, fala assim: olha, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então ele já pega os caras para trazer a palavra, para trazer a revelação. Porque passando eu no vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus do desconhecido. E é sobre esse Deus que vocês honram, mas não conhecem, porque não tinha uma imagem, uma escultura, só estava escrito ali: ao Deus desconhecido, em espaço vazio, né? Não tinha uma imagem. Então essa é a deixa que Paulo pega para trazer a eles a revelação do nosso Senhor e Salvador, né? Que é o Deus, que é Jesus Cristo, que eles não conheciam, que eles não compreendiam e não entendiam, porque eles precisavam tocar em alguma coisa, palpar em alguma coisa, um Deus que para eles era poderoso, mas precisava ser feito pela mão de um artífice, de ouro, de prata, de madeira, de ferro, enfim. E precisa que alguém leve, porque ele não tem perna, precisa que alguém fale por ele, porque ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não enxerga. Então, esse é o Deus dele e o Deus de muitos hoje. Mas o nosso Deus, ele é invisível, ele é o Criador de todas as coisas. E aqui no 24 ele fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Deus não está numa imagem, Deus não está na madeira. Um templo, por exemplo, uma igreja, Deus só vai estar ali se tiver um povo dele ali, e se aquele povo dele estiver falando em Cristo. Se aquele povo que está ali adorando imagem em certas igrejas, falando de escultura, falando de santos, Deus não está ali. Deus não está ali, porque Deus habita em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo vem fazer moradia em nós.
Espírito Santo é uma pessoa, Espírito Santo é Deus. Então Paulo pega eles no contrapé, né, para falar de salvação, para falar do Deus que é o Criador de todas as coisas, que é um Deus que eles estavam adorando sem conhecer. Ele fala, esse que vocês estão adorando, que não tem uma imagem aqui porque ele não precisa, porque ele mora em você, ele mora dentro de você, então é desse Deus que eu vim falar. Então ele já usa esse espaço para trazer uma coisa, para falar de uma coisa que eles queriam ouvir. E que eles também, não tem uma imagem, será que a gente precisa fazer uma imagem para esse Deus desconhecido? Como a gente não conhece, não sabe como ele é, que tipo de imagem a gente vai fazer? Não é? Porque o ser humano ele é assim. Ele quer fazer uma imagem de tudo. E aqueles que criam as imagens, aqueles que trazem essa ideia de adoração, com interesse em ganhar dinheiro, com interesse em ludibriar as pessoas, eles criam a imagem. Tanto que na Grécia tinha a deusa, a Diana, e o católico romano, ele queria entrar ali. Então o que ele faz? Ele cria uma imagem, depois de uma reunião entre eles criam uma imagem de Maria para entrar na Grécia, para substituir a Ana. E conseguiram, né? Infelizmente eles conseguiram. Muitos adoram uma imagem de Maria, sendo que não foi Maria que morreu por nós. É claro que é santa, ela está no céu, está dormindo em Cristo, mas enfim, não é esse o sentido da palavra. O sentido é para trazer para você como que Deus trabalha no coração daqueles que estão perdidos, aqueles que estão presos a imagens, a paradigmas, a ensinamentos religiosos dos seus pais, dos antepassados. Então, sobre isso eu queria que você meditasse nessa palavra, que você pudesse parar para pensar, porque o que está na Bíblia, talvez muitas coisas que você acredita não está na Bíblia, é pecado contra Deus. E eu quero que você abra os seus olhos, que caia esses caras do seu ouvido, que Deus quebrante o seu coração para você conhecer o Evangelho e ser salvo. Amém? Compartilhe essa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém.